Queridos irmãos, para nossa edificação nesse momento, vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, onde daremos sequência à série de mensagens intitulada Traços do Caráter Cristão. E hoje nós vamos meditar na 12ª característica ou qualificação para o episcopado. E nós temos visto, e sempre repito, essas qualificações não são apenas para os oficiais da igreja, mas essas características refletem o caráter de um cristão autêntico. Portanto, todos nós devemos perseguir essas qualificações, mas aqueles que as tiverem mais evidência, em maior quantidade, vamos assim dizer, esses são os que serão mais aptos sempre para estar à frente da igreja do Senhor. Então nós devemos perseguir isso, porque fazendo isso nós nos tornaremos mais parecidos com Cristo. E hoje nós vamos ler então até essa 12ª característica de não avareza. Diz assim o texto sagrado: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Amém. Até aqui, palavra do Senhor. Na centenária revista Forbes, uma das maiores revistas que trata de negócios, economia, indústria, investimento, finanças, tem uma matéria muito interessante intitulada Como a Paternidade Transformou Executivos em Melhores Líderes. E o que é interessante é que eles passaram a defender, então, depois que tiveram a experiência da paternidade, defender a tal da licença paternidade estendida. E contam então como ser pai, ou como ao se tornarem pais, isso transformou a vida deles e a carreira deles. E como resultado a gente vê que aqueles que trabalhavam na gana de ter e possuir e liderar grandes grupos, eles perceberam que ser generoso para com seus funcionários pode trazer mais benefícios para os negócios e lucros para a empresa, ao passo que mesquinhez produz esfriamento e mina a confiabilidade, resultando então em descontinuidade do compromisso com a instituição. Agir de forma correta, sendo generoso, outras vezes sendo mais firme, é uma luta que nós todos precisamos aprender a desenvolver. O texto que nós lemos nos fala então sobre a maneira como a gente deve lidar com o dinheiro. E esse é um assunto espiritual. Não é apenas espiritual quando você trata de ir no culto e na igreja ou ler Bíblia, mas é igualmente bíblico e espiritual a maneira como você administra aquilo que Deus te dá. De forma positiva, por exemplo, a Bíblia fala dos reis de Israel, como eles usaram sua riqueza de forma correta, como também a gente tem exemplos negativos que demonstram que a ganância e o amor ao dinheiro destruiu pessoas e fizeram com que eles naufragassem na fé. O problema aqui, quando a gente fala disso, não é entre ser rico e ser pobre. Afinal de contas, tem rico que é orgulhoso e tem rico que é humilde. Assim como também tem pobre orgulhoso e pobre humilde. Mas tem a ver com a forma como a gente lida com o dinheiro. Então o texto nos fala sobre não sermos avarentos. E existe também aqueles que são avarentos bem-sucedidos. Ou seja, de forma errada, mas conseguiram grandes fortunas. Ou seja, ali aquele rapaz que até para dar tchau, ele faz assim, mas não abre a mão para nada. Mas acabou tendo muito dinheiro na vida, embora uma vida
um coração dominado por avareza. É por isso que os bens que nós possuímos não está estritamente relacionado à prosperidade da alma. Como também a gente vê avarentos que não se deram bem. Sempre foi mesquinho e não ficou com nada. Então o ponto para nós não é o resultado disso, o que é que vai dar certo, mas o ponto para nós aqui é o que é certo à luz da palavra de Deus. O que Deus espera de seus filhos pactuais, é isso que nós vamos aprender. E o que que significa essa expressão não avarento? É muito interessante que a palavra grega, aqui é uma palavra só, é a junção de 3 palavras, né? É a palavra aqui é afilargiron, junta 3 palavras. A, que é uma negativa, filá ou filéu, filó, que é o amor, geralmente falado do amor fraternal, e a última palavra, argiros, que é prata ou moeda de prata, dinheiro. Então, literalmente, o não avarento aqui significa não ama dinheiro. Tem pessoas que não têm a partícula A aqui. Então como é que você descreve aquela pessoa? É uma pessoa que ama dinheiro, ama moeda de prata, ama a riqueza. Já aquele que é um servo de Deus, que tem o traço do caráter de Cristo na sua vida, ele não ama o dinheiro. Ele vai usar o dinheiro, mas não vai deixar o dinheiro lhe usar, nem lhe escravizar, nem coisa nenhuma dessa forma. Sendo que, ao falarmos de avareza, nós estamos falando de uma pessoa, então, literalmente, que não ama o dinheiro. A ideia central é de alguém que está contente com a sua condição. Ele vive e é grato a Deus pelas coisas que ele tem, sem ganância, sem interesse em gastar a vida toda atrás de riqueza, mas ele sabe como lidar com isso, usando o dinheiro de forma sábia e correta, mas não deixando o dinheiro dominar o seu coração. A pessoa que ama o dinheiro é chamada na Bíblia de avarento, e a avareza é também dita na Bíblia que é idolatria. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Se você ama a riqueza, você não ama a Deus. Mas eu amo a Deus, mas também amo isso aqui. Aí você se engana. Um se tornou o Deus da sua vida, e é por isso que se torna idolatria. Nós não podemos amar nada mais do que o próprio Senhor. E o grande problema da idolatria é que ela, ao invés de nos trazer benefícios, quando você se prostra diante de um ídolo, ele só quer sacrifícios de você. Já quando você se prostra diante do Deus vivo e verdadeiro, a gente entende que Ele foi quem se doou por nós. Ele é que é generoso, desprendido e bondoso, pois o seu amor não apenas foi dado em justa medida, mas a Bíblia diz que transbordou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus demonstrando amor para conosco na pessoa de Jesus. Então esse princípio bíblico teológico deve ser aplicado à nossa vida e ter uma relação direta. E aí, nesse sentido, a gente precisa combater algumas coisas que são erradas nesse sentido. Por exemplo, a ganância pelo ter, pelo poder, que faz com que as pessoas fiquem até o último dia de suas vidas desejosos daquela riqueza. Eu me recordo aqui uma vez que eu vi um vídeo que viralizou há muito tempo atrás, que era o buraco sem fim. Um sujeito trabalhando, cansado, aí todo dia ele ia lá, aí você vê a cara de desânimo dele. E aí de repente ele começou a fazer umas xerox lá e saiu um buraco na folha de papel. Aí de repente ele botou o papel e jogava alguma coisa e caía ali dentro. Aí ele, que interessante. Aí o olhinho dele começou a brilhar. Que interessante. Aí ele mete a mão assim e vai lá, que coisa. Aí ele começou a aplicar. Se isso é um buraco que abre as coisas, ele bota lá numa máquina de salgadinhos, chocolates, né? Que fica aquela máquina de vidro que você tem que pagar. Aí ele bota lá e mete a mão e pega. Aí ele ficou mais animado. Ele estava todo desanimado, sem força, mas alguma coisa acendeu
uma energia dentro dele, porque agora ele está todo empolgado. Aí ele começa a pensar o que faz. Aí ele vê um cofre do chefe, cheio de dinheiro. Aí ele vai lá e bota, e mete a mão, e quando vem aquele tanto de riqueza, só que a riqueza é assim. A partir do momento que você começa a se deleitar nela dessa maneira, ela se tornou um Deus na sua vida. E ela nunca diz assim, tá bom, só isso. Nunca se satisfaz. Aí ele vai lá e pega mais. Bota uma etiquetinha, gruda o papel em cima do cofre, na porta do cofre, e ele entra para ir tirando mais. Aí a fitinha cai do cofre. E ele fica lá preso dentro. Só que todo mundo já tinha ido embora. E ele fica trancado dentro do cofre. O amor ao dinheiro é realmente destruidor. Faz você até ficar animado, mas é só um ídolo que vai lhe satisfazer um pouco e depois vai querer sacrifício da sua própria vida. Então a gente tem que combater a ganância pelo dinheiro, pelo poder, o apego aos bens materiais. Nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. Então a gente precisa combater isso. Por outro lado, também precisamos combater o desperdício, a má administração dos bens, o descontrole financeiro, porque as consequências do mau uso da riqueza, em qualquer uma dessas, ou do que segura demais, ou do que solta demais, vai trazer alguns prejuízos, adoecimento da vida da pessoa. Você sabe muito bem, se você tem dívidas a longo prazo, você sabe o quanto isso é desanimador e destruidor, como isso adoece. Prejuízos espirituais, aqueles que querem tanto ganhar mais, que eles nem têm mais tempo de ir na igreja. Afinal de contas, eles querem ter. E esse final de semana, então, vou ter que fazer um extra. E na semana que vem também. Mas é só esses dois. E quando se percebe, já tem 2 anos que ele vai fazendo isso e a fé está indo embora. Cobiçam e nada tem. Isso mostra, então, isso deixa a igreja, as pessoas com a alma fraca, e se torna uma pessoa fácil de se seduzir, porque alguém pode facilmente conseguir comprá-lo. A avareza é a quebra do 10º mandamento: não cobiçarás. E o Catecismo Maior de Westminster, quando fala sobre os deveres exigidos no 10º mandamento, responde assim: os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo. Então nós não devemos ser amantes do dinheiro. Precisamos aprender a usá-lo de forma correta. É bem verdade que a gente deve dizer, antes de prosseguir, que o desejo honesto de progredir na vida não é aqui confundido com avareza. Isso é ensinado pela Bíblia. Usar o dinheiro, utilizar do recurso, isso é algo que todos nós devemos aprender a fazer. O problema, como lemos já durante o culto, 1 Timóteo capítulo 6, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, amar, quem é que deve ser o alvo do nosso amor? Ame a Deus, ame as pessoas. As coisas a gente gosta, as pessoas a gente ama, Deus a gente adora. Como você tem lidado com a avareza dentro do seu coração? Toma cuidado, viu? Já ouviu falar das 3 barras, né? As 3 barras que destroem o homem: a barra do ouro, a barra da saia e o conhaque São João da Barra. Então a gente sempre ilustra isso mais para falar de um dos pecados, mas lembre, o primeiro é a barra do ouro. Não deixe que a riqueza lhe domine ao ponto de você viver escravizado a ela. Por isso hoje nós queremos ensinar e falar nesse texto como viver sem avareza, como usar o dinheiro sem amar o dinheiro ou sem ser usado por ele, como a gente pode combater a avareza. Eu queria falar pelo menos 3 lições principais aqui. A primeira é que nós podemos combater a avareza desenvolvendo uma vida de contentamento, satisfação em Deus por aquilo que Ele é. O que você tem, seja com muito, seja com pouco, esteja contente.
O apóstolo Paulo nos traz o contentamento como uma grande lição da vida, quando ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na fartura como na escassez. Quando eu estou na casa de Simão, curtidor à beira-mar, ou preso numa masmorra fria, em todos os momentos, Paulo disse: eu já tenho experiência, aprendi a viver contente. Você já aprendeu a lição do contentamento? Não é simplesmente eu estou enfrentando isso aqui, mas com tristeza de alma, mas você enfrentar dizendo: Deus está comigo, eu vou me alegrar, mesmo não tendo tudo. Nunca ache que a riqueza vai ser a solução, porque eu já vi muitas pessoas que não tinham nada, e depois que começaram a ter, a vida delas piorou, porque a riqueza acabou dominando o coração. Mas enquanto estavam mais quebrados, numa situação mais simples, viviam mais unidos. Então a gente precisa aprender a ter satisfação em Deus e não deixar que a murmuração, a insatisfação domine nossas vidas. É como o Salmo 23, que foi cantado no início do culto hoje: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Eu acho que a maioria das pessoas gostam do Salmo 23 pelo significado que é bíblico, mas talvez não seja a essência do Salmo 23. Senhor meu pastor e nada me faltará, Ele vai me dar de tudo. Mas a ideia do salmista não é bem essa. Literalmente, o Salmo 23 poderia ser traduzido: o Senhor é meu pastor, Yahvé é pastor meu, nada me falta, não preciso de mais nada. Eu tenho Ele, eu tenho tudo. Mas é verdade que Deus supre seus filhos, Ele supre em suas necessidades. A Bíblia diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É bíblico esse ensino. Mas a ideia principal do Salmo 23 é satisfação. Satisfação nas horas boas, Deus me leva junto às águas de descanso. Satisfação em Deus nas horas mais difíceis, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, o Senhor está comigo. Ele é tudo para mim. E Ele sabe que se a morte chegar, Ele vai habitar com o Senhor para todo sempre. Então, nós devemos buscar uma vida de contentamento. Desenvolva uma vida de contentamento. Seja feliz com as coisas que Deus te dá. E meus irmãos, a riqueza é algo tão instável. Tem pessoas que não tinham nada e começaram a ter tudo. Tem pessoas que tinham tanto e depois perderam tudo. É muito oscilante. Você manter a sua espiritualidade na incerteza das riquezas é um grande mal para a sua alma, porque você vai ficar bem quando tiver com muito, e no dia que não tiver, como vai ficar? Então não podemos botar na riqueza a nossa satisfação. A nossa satisfação tem que ser em pertencer ao Senhor Jesus, em conhecê-lo, em amá-lo. Se você tem descontentamento em seu coração, procure trabalhar isso. Se está sempre insatisfeito, querendo mais, cuidado, pode se aplicar a você aquele brado de Jesus dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma. Para quem será? Era exatamente alguém que só pensava em trabalhar para conseguir mais. Encheu o celeiro, já não cabe mais de tanto que tem. Aí ele fala: vou derrubar esse celeiro e construir maiores. E aí o Senhor fala: louco, essa noite vão pedir tua alma. Você só está pensando em ganhar dinheiro. Tem coisas a mais, e uma delas é viver com contentamento. Ainda no Catecismo Maior de Westminster, quando ele fala agora dos pecados proibidos, ele diz: os pecados proibidos do 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado. Ou seja, quando você não tem contentamento no seu coração, você está quebrando o 10º mandamento. E ele prossegue: são pecados a inveja e a tristeza pelo bem de nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença. Olha só, duas outras coisas que vêm associadas aqui com o descontentamento, que é inveja e tristeza. O outro começa a ter e você fica triste. Quem já viu um negócio desse? O sujeito passou no concurso primeiro que você, e aí você fica triste.
Como explicar o ser humano? Ou ter inveja, começa a ver a outra pessoa prosperando, conseguindo, ainda mais se tiver um encontro assim, informalmente, o irmão fala: irmãos, eu queria compartilhar uma bênção aqui com vocês. O que foi? Finalmente consegui comprar minha casa, depois de muitos anos. E não apenas consegui comprar minha casa, consegui também quitar com um investimento que eu tinha assim, com um empréstimo que eu tinha assim. E meus irmãos, se fosse pouco isso, ainda consegui passar num concurso ali assim. A pessoa fala: que bom que você conquistou isso. Quase com aquele olhão gordo em cima, né? Assim, estou tão feliz por você. A inveja, a tristeza com o progresso dos outros precisa ser combatido. Aí vem a pergunta: quando os outros prosperam, como é que você se sente? Quando os outros conseguem e você não consegue, como é que você fica? Eu também não acho que você deve achar normal. Acho que você deve, vou pegar esse exemplo e vou me puxar para eu conseguir também. Mas não deixar que a tristeza ou a inveja dominem seu coração. Então, algumas aplicações aqui antes da gente passar mais adiante. Primeiro, para você que é crente, você é crente no Senhor Jesus, a nossa suficiência está em Jesus. Cristo é tudo para nós. Continue olhando para Ele, crendo nele e tendo plena satisfação nele. Seja contente com Jesus Cristo, Ele é a nossa porção. Agora, se você ainda não é crente no Senhor Jesus e vive então em busca de satisfação, acha que vai encontrar isso nos prazeres, nas conquistas, nos bens, nas riquezas, olha, você pode até ter uma alegria momentânea nisso, mas a alegria verdadeira nós só encontramos em Jesus, nosso sumo bem. Ele pode preencher todas as lacunas do nosso coração. Por isso, creia nele de todo o seu coração. Cristo é a pedra preciosa, é a nossa maior riqueza. Nada pode ser comparado a Ele. Por isso Ele é digno de ser adorado. Não continue escravo do dinheiro, mas seja servo do Senhor Jesus. Você casou, tem pouco tempo. Para de reclamar o que está faltando em casa. Mas tem gente que está casada há bom tempo e já conquistou um monte de coisa, mas ainda continua reclamando. Seja contente com o que Deus está te dando. Seja satisfeito com isso. Crianças, parece que a criança não tem brinquedo nenhum, né, em casa. Tem sim, seja agradecido pelo que você tem. Ah, mas meu coleguinha tem e eu não tenho. Deus, dê graças a Deus pelo que você tem. Não fique olhando para o que os outros têm. E se eles têm, graças a Deus. Mas não fique invejando as coisas dos outros. Jovens, adolescentes, a mesma coisa. Tem muitos jovens e adolescentes que têm tanto. Aí começa na adolescência: eu quero um Vans. Pense no tênis caro. Eu quero um Vans. Não quero essa imitação não, quero original. Rapaz, e é caro o bichinho. Aí eu não tenho condição de ter. Aí eu fico triste. Não se entristeça por não ter alguma coisa que todo mundo tem. Se alegre por ter o que a maioria deles não tem: Jesus Cristo, o Senhor. Você que é líder, meu irmão, não viva a murmurar. Deus não quer que você ame o dinheiro. Gerencie o que Deus te deu e tenha contentamento. E uma última aplicação aqui agora para os bispos, já que o texto especificamente é voltado a eles. Seja resolvido em sua vida financeira. Nem de mais, nem de menos. Nem canguinha, nem mão de vaca e também nem descontrolado. Você precisa, afinal de contas, administrar o dinheiro na casa de Deus e vai prestar contas disso ao Senhor. Façam então com sabedoria bíblica e não conforme os padrões desse mundo. Mas prosseguindo aqui, além de contentamento, para a gente vencer a avareza, a gente precisa de uma outra coisa. E esse é um conceito importantíssimo, bíblico e reformado, que é: desenvolva frugalidade, ou uma vida frugal. Calvino trabalha muito esse tema. Hoje em dia, as pessoas, os economistas de forma geral, trabalham isso chamando de minimalismo,
uma vida sem muita coisa. Não preciso ter tanto, não preciso gastar meu dinheiro com tanta coisa. Eu preciso ter o mínimo ali. Agora, nesse caso, na nossa época, porque esse conceito é um conceito que surge, não especificamente dentro da igreja, mas no mundo dos negócios, eles querem ter uma vida minimalista para sobrar muito, para investir mais. Eu quero aqui não apenas dizer de minimalismo nesse sentido, mas uma vida frugal. Calvino dizia que a importância do crente ter uma vida sem ostentação, uma vida simples, nem de mais, nem de menos. Como resultado de alguém que tem uma vida frugal, sempre vai ter sobra, sempre vai ter recursos sobrando, e ele vai fazer o que com isso? Vamos aplicar ali. Foi nessa que os nossos irmãos holandeses se tornaram uma grande potência financeira também, porque vivendo uma vida frugal, e como eles costumam dizer, né, um dito comum entre os holandeses, era mais ou menos assim: kijken niet kopen, olhar e não comprar. E a gente percebe isso mesmo neles. Uma vez que eles estiveram aqui conosco, eu fui fazer um passeio com eles no shopping. Depois do passeio no shopping, no mercado público de Porto Alegre, para comprar souvenirs e lembranças, um comprou um chaveirinho e o outro um cinto de couro. Aí eu falei, se fosse brasileiro na Holanda, nem mala levava, comprava a mala lá e trazia cheia. Os caras vêm para cá e traz um souvenirzinho desse tamanho. Aí eles que me falaram essa expressão, né? Olhar e não comprar. Resultado, quando você tem uma vida frugal, acaba sobrando mais. Só que a maioria das vezes a gente quer comprar um monte de coisa que não tem serventia nenhuma e acaba torrando tudo e até mais do que o que a gente tem. Então a gente precisa pedir a Deus: Senhor, nos dê mais frugalidade, nos dê mais uma vida simples, sem ostentação. E geralmente aqueles que verdadeiramente são ricos com riqueza espiritual, família e bens, você vai ver que às vezes o miserável vem todo culto com a mesma camisa. Aí você fala, olha só, nem troca a calça tem 20 anos já e ele continua com aquela. Mas ele desfruta de coisas que às vezes os outros não têm, que o outro torra tudo só em roupa e tem que ir sempre de Uber. Então aquele guardou e está com a calça de 20 anos, mas sai no próprio carro. Por quê? Porque acabou economizando, sobrou o dinheiro, ele viu a necessidade ali e pôde então adquirir aquelas coisas. Irmãos, precisamos de mais frugalidade. O mundo que nós vivemos é um mundo consumista, que está sempre dizendo que a gente precisa mais e mais e mais. E é inclusive assim, quando você estiver mal, estou meio triste, os homens costumavam fazer assim: vamos no bar tomar uma, para afogar as mágoas. E hoje em dia muita gente é assim: estou meio triste, o que eu faço? Vamos no shopping. É uma terapia, a pessoa volta toda feliz, cheia das sacolas. E aí depois que vem a conta do cartão de crédito, aí vem aquela tristeza: para que eu comprei isso? Para que eu vou botar no brick? Aí vem pela metade. Aí dá uma aliviada, quando menos espera, já vai de novo lá. E quando vê, está é uma bola de neve, sempre mais e mais. Precisamos desenvolver uma vida frugal, uma vida simples diante de Deus. Algumas aplicações aqui para grupos distintos. Primeiro, para você que é crente, por que você gasta seu dinheiro num monte de coisa que você não vai precisar? Por que o seu dinheiro tem sido utilizado em coisas que não valem a pena? Tenha uma vida frugal, seja reformado nisso também. Reformado não é só repetir os 5 solas. Reformado não é simplesmente dizer que crê na predestinação, sou um presbiteriano. Presbiteriano bom também é alguém que vive uma vida frugal e que tem condições de ter recursos para ajudar quem necessita, investir em outras coisas para na hora da necessidade ele estar bem amparado. Para você que é descrente, deixa eu lhe dizer uma coisa: você não precisa de muito para ser feliz. A felicidade não é uma cédula, a felicidade é uma pessoa. Viver com Ele, relacionar-se com Ele é o verdadeiro sentido da vida.
Creia no Senhor Jesus, o dinheiro nunca lhe satisfaz, mas Cristo pode preencher. Uma dica para as crianças: junte sua mesada, peça ao pai, peça à mãe: pai, me dá minha mesada. Para quê? Para eu aprender a administrar. E não torre todo no bar da escola. Não precisa tanto chiclete assim. Não precisa tanta coisa o tempo inteiro. Administre a sua mesada. E pais, façam isso. Deem um dinheirinho para eles desde cedo aprenderem. Eu já ouvi testemunhos de jovens que se desviaram na fase adulta ao completar 18. Por quê? Porque eles nunca tiveram dinheiro na vida. Aí com 18 conseguiram o seu emprego. E agora estão com aquele dinheiro todo na mão, que pode fazer o que bem quer. Acabaram indo para caminhos tortos por não saber gerenciar e começaram a entender que eles podem comprar alguma coisa que aparentemente daria felicidade. Então desde cedo ensine eles, inclusive para trazer ofertas para a igreja, desde cedo. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas eu queria aqui que você pudesse pensar. Ensine seus filhos para que do pouco que eles têm, eles possam também contribuir. Então, para isso, não gaste tudo, economize. Você que é líder, não deixe o amor ao dinheiro lhe corromper. Há alguns dos que se corromperam nessa situação. O apóstolo Paulo faz referência a alguns desses que se desviaram da fé. Eram pessoas que eram líderes da igreja, mas não cuidaram da ganância em seus corações e acabaram se autodestruindo ou procurando uma vida mais cheia de ostentação. E finalmente aqui, para aqueles que são bispos, para oficiais da igreja, não se vendam. Uma vida frugal facilita nisso também. Você não precisa se vender. Se o dinheiro faz brilhar os teus olhos, você vai ser uma pessoa fácil de se comprar. Basta alguém se apresentar ajudando. Seja encontrado como alguém fiel. A Bíblia diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o seu coração, mas seja fiel. Senão você vai se tornar uma pessoa mais amiga só daqueles que têm mais. E você deve aprender a lidar com todas as pessoas. Olha o exemplo de Cristo. Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Quer andar comigo? Olha, as raposas têm seus covis, aves dos céus ninhos, mas eu não tenho trivago para fazer uma reserva para onde a gente vai passar essa noite. Nós vamos dormir aí, eu não sei aonde. Quer andar comigo? A gente vê o próprio Senhor Jesus numa vida assim. Como foi o nascimento dele, você lembra? No moinhos de vento. É porque ventava muito ali, com certeza. Você lembra do álcool gel na porta da estrebaria? Nosso Senhor nasceu num lugar tão simples. O maior de todos teve uma vida frugal. Nós devemos ter também. Nada contra, se você tem plano de saúde no Hospital Moinhos, graças a Deus. Inclusive, por isso tem que ter uma vida frugal. Você vai precisar de atendimento de saúde, vai precisar pagar um plano. Porque de fato a saúde do nosso país é uma coisa muito difícil. Mas esse é outro assunto. Terceira aplicação sobre a avareza. Já falei aqui da importância de você desenvolver o contentamento, desenvolver uma vida de frugalidade e, terceiro e último, desenvolver a generosidade. Combata a ganância doando. Jesus Cristo mesmo disse: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Essa palavra do Senhor Jesus está registrada num discurso do apóstolo Paulo, quando ele conversa com os presbíteros de Éfeso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: Deus ama quem dá com alegria. Seja generoso. Aquele que só quer coisas para si pode se tornar até um distúrbio, o acumulador. Pesquisa depois, pessoas acumuladoras, casas entupidas, porque tudo que a pessoa acha na rua, no lixo, ou que alguém diz que está livre ali, ela quer para si, e ela vai só acumulando. Isso é um distúrbio mental, mas a causa disso é um pecado, da falta de confiança na providência de Deus e de um desejo de ter mais, uma gana insaciável. Assista depois de alguns programas, é quase absurdo você ver a casa topada
quase tocando no telhado, no gesso de entulho. E aí vai alguém lá para dizer assim, ó, vamos limpar a casa, vamos desfazer disso. A pessoa morrendo para poder tirar coisas que nem prestam mais. Não, mas isso aqui é importante para mim. Ela não quer desfazer de nada. Aprenda a dar. Aprenda a contribuir. Trabalhe muito. Ganhe muito. Ajude muito. E aqui eu gostaria de exemplificar 2 momentos em que o povo de Deus foi extraordinário nas suas doações. Construção do tabernáculo. Moisés então fala, olha, assim diz o Senhor, nós devemos construir um tabernáculo que vai ser assim, assim, assado, nós vamos precisar disso, daquilo outro. E o povo começou a contribuir para a construção do tabernáculo. Veio tanta contribuição que Moisés teve que dizer, basta gente, não tem mais onde botar. É mais que suficiente. Eu fico imaginando hoje, quando é que a gente vai dizer assim, gente, não precisa mais. Como que não precisa? Olha outro exemplo. Davi queria construir o tabernáculo do Senhor, agora em forma de templo, para não ficar móvel. E Deus disse, você não vai fazer isso, seu filho vai fazer. Ele, que pena, estava com uma oferta boa para dar. Já que não vou ser eu que vou fazer. Não, ele fala, quem vai fazer? Meu filho? Tá bom, então vou dar, meu filho, você que vai fazer a casa do Senhor, vou deixar aqui minhas contribuições, do ouro, da prata, da casa dele. Rapaz, foi tanta coisa que o templo por dentro foi banhado a ouro. Ele não teve condições de fazer, não pôde fazer, porque era homem de guerra, mas ele deixou sua contribuição. E ele tem um reconhecimento que é o reconhecimento de quem é generoso. Quem sou eu ou quem é esse povo para que pudéssemos trazer voluntariamente cada uma dessas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. A gente só contribui quando de fato a gente entende que nós fomos ajudados. Quando alguém ajuda os outros, é um reconhecimento de que foi ajudado. E como cristãos, a gente sabe que Deus transbordou sua graça sobre nós, e é por isso que nós procuramos agir com generosidade para com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. Então, meus irmãos, você que é crente no Senhor Jesus, se você foi alvo da graça, você sabe que você tem muito mais do que o que você merece, porque no fundo você merece o quê? Você merece a condenação do inferno, mas Deus te livrou disso, e não apenas te deu salvação, mas ainda te deu uma família, te deu uma igreja para você congregar, te deu trabalho, te dá condições de você viver. Você não vive comendo só um pão com café, tem chimia também, tem outras variedades de comida na sua geladeira. Então seja agradecido, doe mais como expressão da gratidão em seu coração por tudo que Deus te deu. Aqui tem uma grande diferença entre o que eu estou dizendo aqui de combate à avareza e a teologia da prosperidade. Se eu fosse um pregador da teologia da prosperidade, eu ia dizer, pegue tudo que você tem e doe no altar de Deus, e Deus vai te dar em dobro. O que estão querendo não é o dinheiro. E aí estão tirando, a pessoa já não tem nada, e o restinho que ela tem, eles puxam para si, e depois a pessoa está lá arruinada. É terrível, maldita teologia da prosperidade, que ilude e engana tantas pessoas. Mas por outro lado existe o ensino bíblico. O ensino bíblico é trabalhe com suas próprias mãos naquilo que é bom. Aí você vai ter o trabalho, você vai se sustentar, e agindo, combatendo a avareza de forma frugal, vai sobrar. Você vai poder investir, guardar para outras situações emergenciais do futuro, para ser mão de Deus na vida de outras pessoas, para que tenha com que acudir o necessitado. Uma das razões de trabalhar é essa também. E aqui um termômetro para que cada crente, eu estou falando de crente aqui agora, aqueles que já professam sua fé em Jesus, estão comprometidos com Ele. Existe um termômetro de nível básico, não é nível elevado não, termômetro básico assim para você ver assim, será que eu comecei a combater a ganância, a avareza em meu coração? Um dos primeiros indicativos é se você consegue devolver o dízimo. Eu recebo R$300, eu dou 30 como gratidão a Deus. Ah, pastor, se eu recebesse mais que 300 eu dava bem mais, mas eu só ganho isso.
Aí vai lá, consegue um emprego, está ganhando 3 mil, aí parou. Começou a ganhar 30 mil, mas como que eu vou dar 3 mil na igreja, rapaz? Agora os lucros estão em 100 mil, eu vou dar 10 mil para a igreja, que é isso, rapaz? Lá só tem ladrão. Aí a pessoa começa a justificar a avareza de seu coração. E quem é generoso, uma das primeiras coisas, ele não negocia. Ele percebe, é preceito bíblico, então 10% de minha renda eu vou devolver àquele que me deu tudo. Então, primeiro indicativo, nível básico, viu? Nível 1. Veja como a pessoa, se ela consegue devolver o dízimo fielmente ou não. Se não consegue, então eu lhe digo, a ganância domina a sua vida. Se você não consegue ser um dizimista, a ganância ainda toma conta do seu coração. Se começou a ser dizimista, melhorou, ainda não está lá no top of mind não, viu? Mas pelo menos já expressa de alguma maneira. Até mesmo economistas não cristãos reconhecem a necessidade de agir com generosidade. Até mesmo aqueles que estão no mundo dos negócios, que são ateus, eles falam assim, pega um pouco dessa riqueza e dê para alguém. E eles ainda falam assim, eu não sei explicar como, mas parece que ainda a gente recebe até mais depois disso. Então já ouvi palestras de pessoas que não eram cristãs, ou que não professavam fé em nada, mas eles ensinavam a pessoa a ser generoso. Para você ver, até mesmo a graça comum de Deus agindo na vida de pessoas, faz elas reconhecerem a importância da generosidade. E por que você que é um servo de Deus, que foi todo ajudado por Deus, continua murrinha? Murrinha é uma expressão semelhante à mão de vaca, ou tio Patinhas, para quem conhecia aquele desenho, ou usurento, aquela pessoa que é amante dos próprios recursos. Para você que é descrente ainda não professou sua fé em Jesus, desapegue das coisas dessa terra. Cristo lhe chama para juntar tesouros nos céus. Essa é uma indicação, inclusive, se o cara já se converteu. Quando é que o Senhor Jesus falou que entrou salvação na casa de Zaqueu? Ele percebeu ali claramente que aquele homem mudou de vida naquela conversa com Jesus, que a gente não sabe o conteúdo da conversa, mas a gente sabe da aplicação na vida dele. Ele chega para o Senhor e diz, Senhor, se alguém defraudei, esse se não é um se, talvez, quem sabe, já que eu defraudei, e eu sei que eu enriqueci de forma ilícita, eu vou pegar aquele que eu defraudei e vou restituir 4 vezes mais. Opa! Isso aqui é um indicativo, uma das conversões mais difíceis, já dizia Lutero, é a conversão do bolso. E aí você vê Jesus então dizendo, hoje entrou salvação nessa casa. Por quê? Porque ele desapegou do dinheiro. E Jesus dizia, não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Crianças, compartilhe seus bens e peça para o seu pai, para a sua mãe, quando estiver vindo para a igreja, e o dinheirinho da oferta. Não precisa ser muito, pai, mas dê um pouquinho para ele ir criando esse hábito. Quando estiver grande, não vai ficar amarrado, agarrado. Ele vai aprender a doar. Jovens, no pouco que vocês têm, aprendam a doar também. Você é um líder, não apenas lidere as coisas, ajunte tesouros nos céus, doe mais de você. Você pode ser mais útil agindo com generosidade. Aos bispos eu digo, combatam a ganância em seus corações. Como eu disse, se não é dizimista, nem devia ser oficial. Eu digo isso porque infelizmente, não na nossa igreja, mas em outros lugares eu já vi pessoas que exercem liderança como oficiais, presbíteros, diáconos, pastores, mas que não dão o seu dízimo. Eu falo enganador, porque é o nível básico. Não dá para ser assim. E uma outra coisa, vão tomar decisões financeiras. Deus quer que vocês ajam com prudência, mas seja generoso. Não seja mesquinho. Cuide dos recursos da igreja, gerencie-os com sabedoria e generosidade, nunca com avareza, porque senão
a gente deixa de adorar a Cristo para adorar a própria riqueza. Cuide bem de seus ministros, trabalhadores do Senhor. Deus honra quem age com desprendimento. Então, meus irmãos, finalizando aqui, não deixe seu coração ser dominado por nada que não seja o próprio Senhor Jesus. Seja honesto, mas não seja ganancioso. Queira as coisas e quando elas prosperarem, não bote o coração nelas. Haja com contentamento, seja feliz com o que Deus te deu. Mas se você vai enriquecendo e Deus vai te abençoando, não bote o coração na riqueza. Nem guie sua vida a partir apenas de benefícios financeiros. Onde eu tiver melhor condição, aqui eu vou, para lá eu vou. Seja alguém equilibrado nesse sentido. Evite andar com pessoas gananciosas. De tanto andar ao lado delas, você acaba copiando. Cuidado se você também ouve muito pessoas gananciosas. Ouve, eu sigo fulano no YouTube. Bem, se for uma pessoa gananciosa, você vai se tornar também, quando você menos perceber. Meus irmãos, semana que vem nós vamos falar sobre outro traço do caráter cristão. Semana que vem vai ser que governa bem a própria casa. Você é um bom administrador do seu lar? Você é uma pessoa que o seu lar serve de exemplo? Isso nós vamos ver na próxima ocasião. Mas hoje aqui fica a instrução bíblica. Não seja avarento. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.